No vídeo de hoje vamos falar sobre senso de missão. Muita gente interpreta missão como um fardo, mas tudo depende da tua mentalidade e da sua perspectiva, do seu ponto de vista em relação às coisas. Existem vários tipos diferentes de pessoas, as pessoas mais tranquilas, as pessoas mais engajadas e proativas, as pessoas mais pessimistas, mais derrotistas e por aí vai, né? Cada um reage de uma forma diferente aos estímulos e desafios que são colocados, que vêm naturalmente na nossa vida. E é extremamente importante você procurar entender como você tende a ser e como você tende a reagir aos estímulos gerados. E a partir do momento que você passa a se conhecer melhor, depois desse autoestudo, dessa análise que você faz sobre si mesmo, a partir do momento que você detecta como você reage às diversas situações, né, você começa a se questionar se você quer continuar sendo assim ou se você deseja mudar. E é aqui que entra o senso de missão. Senso de missão é ideia fixa. É você pensar naquilo, focar naquilo e não abrir mão por nada. Uma ideia colocada por você mesmo, né, ou por uma pessoa que você confia muito, como um mentor, um treinador, um líder, ou então alguém que você precisa responder, como um chefe. Isso está muito associado com a relação mestre-discípulo na tradição oriental, que é um tema que a gente vai conversar mais em vídeos futuros. E é um tema que particularmente eu gosto muito e serve como base de qualquer estrutura de ensinamento e aprendizado. Então, missão é quando você pega algo para fazer e vai até o fim com aquilo, até concluir, sem ceder à desistência pensada no meio do caminho. Não existe a possibilidade de não concluir esse negócio que você se propôs a fazer. Na real, é nem pensar em desistir, não existe essa possibilidade. Pegando o meu exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito volátil, com uma facilidade enorme para mudar, simplesmente mudar e me desfazer daquilo que eu me propunha a fazer. Eu desistia com facilidade das coisas e até das pessoas. E isso passou a me incomodar. A partir do momento que eu detectei que eu tinha essa tendência, isso começou a me incomodar. E então eu comecei a mudar esse paradigma, a mudar esse condicionamento. E cada projeto, cada coisa que eu me propunha a fazer a partir de então, eu comecei a agarrar com força aquilo e sem desistir mais, e ir até o fim, sem titubear ou pensar em desistir. Ideia fixa total. Hoje em dia eu sinto que eu mudei, mas claro que eu tenho muita coisa ainda para aprimorar e para evoluir, né? Várias coisas aí para ajustar nesse sentido. Hoje eu sou uma pessoa muito mais fiel aos meus valores, ao que eu me proponho a realizar, a fazer e principalmente ao que eu falo, ao que eu digo que vou fazer. Eu tenho a consciência de que a minha palavra é algo valioso e eu me estruturo em torno disso. Se eu falo que eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer. Isso para mim se tornou um valor. Por mais difícil que seja, se eu disse que vou fazer algo, eu vou fazer algo, porque eu vou agarrar aquilo e vou focar total, vou botar essa ideia fixa e vou trazer esse senso de missão. Mas óbvio, sem perder a flexibilidade e a maleabilidade que a gente precisa ter na vida, e principalmente para encarar qualquer projeto. E eu só consegui mudar essa minha realidade, essa minha mentalidade, porque eu comecei a me analisar, fazer um autoestudo, me incomodar com isso e me propor a mudar essa mentalidade, esse paradigma, esse condicionamento. E hoje em dia é claro para mim que quando eu mantenho esses valores, quando eu agarro uma ideia para botá-la em prática, quando eu tenho um objetivo claro, quando eu me mantenho fiel ao que eu me propus a fazer e principalmente às pessoas com quem eu me proponho a estar, isso me dá uma base que me traz muito mais força, muito mais poder, muito mais energia para viver e para realizar as coisas e principalmente me traz um norte, me traz um objetivo final que me conduz para ter uma vida mais estável e me traz uma evolução contínua. Isso até me traz força para eu ser muito maior do que os meus desafios, né? Ser muito maior a qualquer sentimento
ou emoção pesada que venha me puxar para baixo. Então, quando eu tenho esse objetivo claro e eu agarro essa ideia, nada mais me atinge. É como se eu trouxesse para mim uma força do tamanho do universo, uma energia muito poderosa de realização, de concretização. E isso naturalmente faz com que eu siga crescendo, evoluindo, aprendendo, porque esse processo, quando você abre essa via de ideia fixa, de senso de missão e até o fim, você aprende muita coisa, você absorve muita coisa. E no final das contas, nem tem espaço para você se vitimizar ou se sentir fraco, porque essa energia te preenche. É muito louco isso. Senso de missão é algo que, quando conseguimos colocar em prática na nossa vida, nos tornamos muito mais fortes e inteligentes em todas as áreas da nossa vida. Nesse sentido, eu gosto muito do arquétipo do herói, porque ele traz exatamente essa mentalidade de força, de autossuperação, de zelo, de carinho com aquilo que ele se propõe a fazer. E ele vai fazer de tudo para concluir essa missão, esse projeto, aquilo que ele protege. É como, por exemplo, um samurai ou um guerreiro que vai em direção à sua batalha com unhas e dentes, com muita vontade, né, com muita determinação. E qualquer desafio colocado no seu caminho se torna pequeno perante a sua força, a sua determinação, a sua energia. No final das contas, não é o tamanho da sua força, da sua inteligência ou a quantidade de treinamento. É o tamanho da sua vontade que vai determinar o seu sucesso nessa missão. Então, isso é senso de missão, é ter uma vontade maior que o universo para realizar determinada tarefa. E quanto mais claro, mais objetivo for essa sua tarefa, né? Quanto mais definido for essa sua missão, mais fácil de concretizar. Um exemplo de algo que não é objetivo e claro, que é mais subjetivo. Ser feliz. Eu tenho uma missão de ser feliz. Isso é muito subjetivo demais. Então, quando a gente coloca algo concreto, objetivo e claro, fica muito mais fácil. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem de volta ao mundo. Isso é claro, isso é objetivo, isso é concreto. Então, eu consigo realizar. E esses foram pequenos exemplos, mas é possível fazer com qualquer coisa, com qualquer missão, com qualquer objetivo, com qualquer proposta ou projeto. O exemplo mais belo de todos é o exemplo da mãe. A missão da mãe é cuidar do filho. Então, por mais que ela não tenha dinheiro, não saiba muito como fazer, ela vai dar o seu melhor para cuidar do seu filho, porque ela não tem outra opção, é uma necessidade. Então, no fim das contas, o senso de missão é quando alguma coisa se torna necessidade em você. Então, o senso de missão é uma necessidade, não há outra opção. Você precisa fazer aquilo. É essa a sensação, com qualquer coisa. Isso é muito lindo, quando você consegue colocar isso em prática e concluir os seus projetos, traz uma sensação de realização, de preenchimento, de felicidade. Você se torna mais feliz quando você traz isso como um valor na sua vida. E fica aqui então a minha pequena e breve reflexão sobre senso de missão. Senso de missão que muita gente vê como um fardo, né? Missão é um fardo, mas não. Tudo depende da sua mentalidade, de como você vê a vida, da sua perspectiva. Qual que é a sua opinião? Se você tiver algo a contribuir, deixa aqui nos comentários e até o nosso próximo vídeo.